Criada pelo requerimento número 1 de 2012 do Congresso Nacional, assinada por 396 deputados e 72 senadores, a presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destina-se a investigar no prazo de 180 dias práticas criminosas desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, com o envolvimento do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, e agentes públicos e privados, sem prejuízo da investigação de fatos que se ligam ao objeto principal. Dentre estes, a existência de um esquema de interceptações e monitoramento de comunicações telefônicas e telemáticas ao arrepio do princípio da reserva de jurisdição. Composta de 15 senadores e 15 deputados titulares, igual número de suplentes, além de uma vaga adicional para as bancadas minoritárias, a Câmara dos Deputados e do Senado Federal, essa CPMI foi instalada no dia 25 de abril de 2012, ocasião em que foi eleito para a presidência da comissão o senador Vital do Rego, PMDB Paraíba, que designou-me para a relatoria, deputado Odair Cunha, PT Minas Gerais. O presente plano de trabalho visa organizar as atividades dessa CPMI de modo a assegurar uma direção clara ao presente inquérito parlamentar. Objeto da CPMI. Nos termos do artigo 52, parágrafo 3º da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração... para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A investigação se dará em sede extrajudicial, no âmbito do Poder Legislativo e na forma do artigo 5º da Lei 1579, de 18 de março de 1952, terá como resultado finalístico a produção de um relatório conclusivo. Como se depreende do requerimento número 1 de 2012, o objeto da presente CPMI é investigar as práticas criminosas lideradas pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, tratadas nas operações Vegas e Monte Carlo, ambas da Polícia Federal. Seu foco principal é o de averiguar como a organização criminosa por ele controlada conseguiu infiltrar-se em estruturas estatais e quais os agentes públicos e privados que com ele colaboravam. Há evidências de que a influência do senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos se estende por setores dos poderes executivo, legislativo e judiciário e de membros do Ministério Público, nos seus diferentes níveis e esferas. Também há indícios de que a organização criminosa contava com uma rede de espionagem política e econômica baseada na compra de informações sigilosas e interceptações telefônicas clandestinas. Vislumbra-se que as ações comandadas pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos configuram o que é tecnicamente conhecido como crime organizado, tal como formulado pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, Convenção de Palermo. O conceito de organização criminosa está diretamente relacionado à associação de pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que de maneira informal, com o objetivo de obter vantagens de qualquer natureza mediante a prática de crimes. Os efeitos da atuação dessas organizações criminosas são nefastos para a vida do país. Corrupção e cooptação de agentes políticos, de forças de segurança e de inteligência e demais autoridades e agentes sociais, infiltração nas instituições estatais e sua progressiva deturpação, abuso do poder econômico, perturbação da paz social, cometimento dos mais diversos crimes, tais como lavagem de dinheiro, agressão aos direitos e garantias individuais, entre outros.
O avanço das organizações criminosas implica necessariamente no enfraquecimento do Estado democrático de direito. Como depositários diretos da soberania popular, nós, deputados e senadores, temos a honrosa tarefa de defender a Constituição e o Estado de Direito por ele erigido, o que, no caso em tela, significa investigar a atuação da organização criminosa liderada pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, com vistas a apontar as responsabilidades dos agentes públicos e privados envolvidos. Mais que isso, nossa tarefa é dar uma resposta legislativa sobre o tema, de modo a extirpar essa mazela de nossa sociedade. Para evitar fuga ou dispersão de seus objetivos, entendemos que é imprescindível delimitar o objeto de atuação dessa CPMI como órgão de realização da função fiscalizadora do Poder Legislativo, que respeita a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais e demais preceitos normativos que norteiam as suas ações. À vista disso, este plano de trabalho estrutura o objeto da comissão mista em duas linhas de atuação. Prioritariamente, a partir da identificação nos autos das investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, Operações Vegas e Monte Carlo, e nas demais peças de informação surgidas ao longo dos trabalhos dessa comissão, das ações e dos principais operadores da organização criminosa comandada pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, a apurar a extensão das atividades ilícitas dessa organização nas diferentes esferas do Estado brasileiro. B. Fixar responsabilidades de agentes públicos e privados que, eventualmente, façam parte dessa organização criminosa. C. Diagnosticar deficiências legais e institucionais que propiciam as investidas criminosas, sugerindo, em conclusão, medidas capazes de evitar tais vulnerabilidades. 2. Identificar as ações e métodos da organização criminosa comandada pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, relacionados à espionagem política e empresarial. Fixar eventuais responsabilidades de agentes públicos e privados pela participação, utilização e incentivo dessas práticas criminosas. Obter de especialistas, autoridades policiais e de inteligência subsídios para a proposição de ações de enfrentamento das mesas. 3. Agora passo para o prazo para a conclusão dos trabalhos. O prazo para a conclusão dos trabalhos da CPMI é de 180 dias, com término previsto em 4 de novembro de 2012. Sobre o roteiro, presidente. O papel de uma CPMI como inquérito parlamentar transcende a de típico procedimento administrativo inquisitorial, como os presididos pelos delegados de polícia, inquérito policial, e pelos membros do Ministério Público, inquérito civil. Seu objetivo é dar respostas, sobretudo legislativas, às questões submetidas ao seu exame, razão pela qual essa comissão debruçar-se-á sobre as questões mais relevantes para desvendar o esquema criminoso liderado pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos. Sem embargo dessa ressalva, os trabalhos dessa CPMI observarão, tanto quanto possível, o disposto no Código de Processo Penal, assegurando a manifestação livre da acusação e da defesa. A primeira etapa será destinada à oitiva da acusação, com os depoimentos dos delegados da Polícia Federal e procuradores da República, responsáveis pelas operações Vegas e Monte Carlo. Na sequência, será a vez da defesa, com depoimentos do senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos e demais pessoas identificadas nos autos das operações Vegas e Monte Carlos. Superada essa etapa, serão ouvidas pessoas acerca dos tópicos a seguir:
Por fim, essa relatoria concluirá a elaboração do relatório final. A agenda prioritária dessa CPMI buscará caracterizar a organização criminosa liderada pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, de forma a desvendar as esferas de comando e suas funções exercidas por cada operador da organização, suas relações com membros do Poder Legislativo, sua relação com servidores e agentes públicos integrantes de governos estaduais, sua relação com servidores e membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, sua relação com integrantes das polícias federal e estaduais, civis e militares, sua relação com setores empresariais e agentes de mercado, inclusive com a diretoria da empresa Delta na região Centro-Oeste. Serão investigados prioritariamente ainda o esquema de interceptação, monitoramento e divulgação de comunicações telefônicas e telemáticas de forma ilegal e de escutas clandestinas com o objetivo de espionagem política e empresarial e a prática de evasão de divisa, lavagem de dinheiro e crimes tributários praticados pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos e integrantes de sua organização. Em face do caráter uno e indivisível da organização criminosa, os tópicos acima descritos são interrelacionados e demandam investigação conjunta, a fim de comporem o quadro de informação que constará do relatório final e servirá de substrato para as recomendações e conclusões dessa CPMI. Sobre os requerimentos. A efetividade dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito será obra de todos os seus integrantes. É fundamental, portanto, a participação ativa dos senadores e deputados, inclusive por meio da apresentação de requerimentos. Esses requerimentos serão objeto de reuniões administrativas realizadas nas datas indicadas no item 5.1. Das oitivas. As audiências públicas para a oitiva constituem importantes elementos de convicção. Assim, observadas as orientações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal relativas ao poder de intimação, fundamentação dos atos e demais direitos e garantias, serão ouvidos a autoridades policiais e do Ministério Público responsáveis pelos atos de investigação. B. As pessoas integrantes, beneficiárias ou coniventes com a organização criminosa comandada pelo senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos. C. Testemunhas das ações dessa organização criminosa. D. Autoridades públicas, servidores e representantes da sociedade civil. F. Especialista nos temas conexos ao objeto de investigação desta CPMI. Requisição de documento e informação. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito atuará com base nos autos das investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público nas operações denominadas Vegas e Monte Carlo. Isso não impede que a comissão requisite novos documentos e informações eventualmente sugeridas ao longo dos trabalhos e que sejam obtidas por meio dos canais oficiais de interlocução com as demais instituições da República. Com relação a visitas e autoridades, a CPMI prezará pelo diálogo respeitoso e pela relação harmoniosa com os demais poderes da República, assim como com as diversas instituições do Estado brasileiro, a fim de obter uma somatória de esforços que auxiliem na redução dos graves problemas que a motivaram. A interlocução com suas respectivas representações propiciará, estamos certos, o entendimento almejado. Realização de outras diligências. Além das previstas neste plano de trabalho, é claro, poderão ser realizadas outras diligências julgadas necessárias pela presidência, pela relatoria e pelo plenário dessa CPMI. Relatório final. O relatório final, com as conclusões dessa comissão, será redigido ao longo de seus trabalhos e dele constarão, além das recomendações de praxe,
proposições legislativas relativas ao objeto dessa comissão mista de inquérito. Com relação ao cronograma, permito-me aqui fazer um resumo. Inicialmente, estamos propondo 2 sessões de oitivas nos meses de maio e junho, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, 1 por semana. Ou seja, em 60 dias, 2 por semana. Nos outros meses, 1 por semana. Nós estamos propondo aqui também que a agenda de maio seja definida já por nós aqui hoje. E a agenda de junho seja definida na reunião de 15 de maio. Aí nós iríamos, com base nos inquéritos que nós já temos, e com base nas informações dos delegados da Polícia Federal, que aqui comparecerão, e procuradores da República, em 15 de maio nós enfrentaríamos outros temas. Estou propondo hoje, então, para a agenda de maio, no dia, então, 8 de maio, ou em audiência pública, aí os senhores podem seguir, senhores e senhoras. Audiência pública, terça-feira. Para o oitivo do senhor delegado da Polícia Federal, Raul Alexandre Marques Souza, responsável pela investigação da Operação Vegas. No dia 10 de maio, audiência pública para a oitiva do delegado da Polícia Federal, Matheus Mela Rodrigues, e dos senhores procuradores da República, Daniel de Rezende Salgado e Leia Batista de Oliveira, responsáveis pela investigação da Operação Monte Carlo. No dia 15, então, faríamos a reunião administrativa para apreciação de outros requerimentos. Mas nessa data ainda aprovaríamos a audiência para o dia 17 de maio, a oitiva do senhor Carlos Augusto Ramos de Almeida. Aliás, Carlos Augusto de Almeida Ramos. No dia 22, oitiva para a audiência, para a oitiva dos senhores José Olímpio de Queiroga, Gleibe Ferreira da Cruz, Giovanni Pereira da Silva, Vladimir Henrique Garcês e Lenine Araújo de Souza. Estes todos conhecidos na organização criminosa, já amplamente divulgado. No dia 24 de maio, ouviríamos o senhor Hidalberto Matias de Araújo e o senhor Jairo Martins. No dia 29, ouviríamos o senhor Cláudio Dias de Abreu. No dia 31 de maio, ouviríamos o senador da República, senador Demóstenes. Essa é a proposta. E aí, em junho, julho e agosto, e setembro e outubro, segue aquilo que eu já falei a vossas excelências. Senhor relator, esses requerimentos seriam votados hoje. Exatamente. Permito aqui a conclusão. Item 6. As atividades previstas nesse plano de trabalho visam conferir efetividade à investigação parlamentar com respeito aos princípios constitucionais, o contraditório e da ampla defesa, mas sempre em busca da verdade real. Objetivamos uma CPMI pautada pela atuação técnica, centrada na apuração de graves fatos em questão e na produção de uma resposta à altura das exigências da sociedade brasileira. Este é o propósito que nos motiva, para o qual peço o indispensável apoio dos nobres parlamentares dessa comissão parlamentar de inquérito. É o plano de trabalho, senhor presidente.